diretor social do CDL, Paulo Boscoli, Boscolô. Isso. Existe Boscoli também, né? Existe. E não são sequer parentes. Não. Uma outra, famílias italianas, né? Uhum. Deve ter algumas variações lá na origem, mas chegando aqui no Brasil não tem nenhuma ligação. Primeiro queria parabenizar sua mãe pelo gosto em ter escolhido o seu primeiro nome, muito bonito. Paulo Boscolô. Isso. Eu estou lembrando aqui de uma outra Paula Boscoli, que trabalha na Assembleia Legislativa, é nossa companheira aqui de jornalismo, e é ela que está fazendo essa confusão aqui agora. Paulo Boscolô. Paulo, o CDL tem um braço social. Que ações desenvolve ele? E como são programadas? Isso é feito no início do ano ou paulatinamente se vai desenvolvendo essas ações? Primeiro, bom dia, boa tarde a todos. Para nós, bom dia, não almoçamos ainda, né, Paulo? Ainda não. Fiz uma boquinha para não desmaiar de pé aqui. Mas a gente tem um calendário, né, que óbvio que tem as datas mais marcantes, que elas são respeitadas. A gente sempre se antecipa para programar alguma coisa como Dia da Criança, Natal. São datas que merecem sempre uma atenção maior. Páscoa foi importante também. Mas fora isso, existe uma demanda muito grande que chega para a gente todos os dias, né? Das mais diversas, envolvendo crianças, envolvendo idosos, envolvendo centros de reabilitação, sempre a questão de saúde está envolvida, seja um hospital, seja um centro espírita. E a nossa linha de trabalho, ela não é nem partidária, nem vê o lado religioso, nada disso. A gente vê realmente o que é que pode ser feito para melhorar a vida das pessoas. A maioria das pessoas vê o CDL como uma associação direcionada a um grupo somente, né? E você tem, dentro dos lojistas, se não salvo engano, um dos mais fortes segmentos que nós temos é o comércio. Estamos tratando de lojista. Então, a união dessas pessoas, quando se unem em prol do bem de alguma causa, o efeito é imediato, né? O que acontece é o seguinte, a palavra solidariedade, ela é muito forte, ela move montanhas. E todo mundo tem vontade de fazer de uma forma ou de outra solidariedade. Mas, às vezes na tribulação do dia a dia, na correria, passa uma semana, duas, passa o ano e não teve aquela oportunidade de fazer alguma coisa. E nós apresentamos, por meio desse braço da CDL, a oportunidade de contribuir das pessoas, a princípio os comerciantes, né, afiliados da CDL, contribuírem com quantias simbólicas, na verdade. Tem contribuições que partem de R$10, R$15, R$100, R$120, que com certeza não fazem falta para a empresa, né? Por mais difícil que esteja a situação, que a gente saiba da crise, das dificuldades que a gente está superando e tudo mais. Mas quando a gente junta, hoje são em torno de 1.500 a 1.800 contribuintes, em torno com contribuição em torno desse valor, a gente cria uma capacidade bastante razoável de estar fazendo as ações. E o bacana é que ao longo do tempo, essas ações têm tido uma repercussão tão grande, tão intensa, que a gente passa a ter o reconhecimento, a CDL Social, as ações feitas pela CDL Social, passam a ter um reconhecimento além das fronteiras do estado de Mato Grosso. Eu queria fazer uma provocação aqui ao CDL. Eu falei isso esses dias, acho que a oportunidade é agora. Primeiro porque final de semana quer fazer frio. Mato Grosso, às vezes você vê lá uma campanha do agasalho. Quem mora no Mato Grosso não tem agasalho para dar para ninguém. A pessoa tem uma ou duas e olha lá. E às vezes uma só. Então esse tipo de campanha poderia ser feito justamente através de logística, que é o quê? Aquela ponta de estoque. Que é aquilo que ele não conseguiu vender, aquilo que encalhou. Isso faz falta para muita gente. E seria quem teria a doar. É uma provocação e uma sugestão aí para o braço social da CDL. Agora, a pergunta é a seguinte. Em épocas de crise, a necessidade, você vê, primeiro aumento, quando você começa a ver aumento de pedintes na rua, de desempregados e pedintes, você vê que a crise chegou. Há um pedido maior, uma solicitação maior, uma aclamação praticamente de ajuda à CDL social?
Veja, Houve do ano passado nós pra cá? temos alguns critérios que são levados em conta. Nós somos em 4 diretores que se reúnem uma vez por mês, em uma reunião formal. Estamos estendendo esse número de participantes para mais 4, ou seja, serão 8 participantes nessa reunião. Além dos diretores, vamos incluir funcionários da CDL para decidir sobre quais são as ações. E os critérios, eles são basicamente 3 critérios básicos. Primeiro, que a gente consiga fazer alguma coisa que transforme a vida de quem a gente está ajudando. Segundo, que a gente consiga mensurar o que era o antes e o que se transformou no depois. E terceiro, que a gente consiga de alguma maneira prestar contas aos associados que contribuíram com as suas doações daquilo que foi feito. Então, assim, necessitados em torno do nosso dia a dia tem inúmeros. É impossível abraçar o mundo. Então, a gente não pode se ater, como você está dizendo, em função da crise, moradores de rua, pedintes, esse tipo de coisa. As associações, eu falo, por exemplo, clube de idosos, a coisa fica mais difícil. Principalmente as filantrópicas que já sobrevivem de doação. Chega na época da crise, vê o seu recurso minguado, porque nem todo mundo tem para dividir nesse momento. Nesse sentido que eu falei, se há um chamamento maior. Mas os critérios que a gente usa levam em conta principalmente algumas coisas que a gente pode fornecer, não em verba, não em dinheiro, que vai ser gasto. Não é paliativo. Hoje. Exatamente, não é paliativo. Vamos dizer, como você mencionou, os idosos. Um telhado com goteira, isso, aquilo. A gente vai lá, analisa, vê a possibilidade, verifica se nós temos o caixa suficiente. A gente não pode fazer um compromisso futuro, porque as doações são espontâneas. Então a gente sabe o que a gente tem no caixa hoje, mas não sabe se vai ter amanhã ou depois. Então a gente faz uma ação para melhorar aquele telhado, nesse exemplo que eu estou dando, entrega aquele novo telhado e transforma então ali, por um período, a vida das pessoas. O que eu acho bacana é que quando uma das coisas que a gente faz, que é a parte da divulgação, acaba alimentando a chamada corrente do bem. Vou te dar um exemplo. Numa visita que fizemos ao hospital, à Santa Casa, nós identificamos a possibilidade, a necessidade de fazer uma reforma. As imagens aí? Isso aí foi o Mac Dia Feliz. A gente participou com doações aí para ajudar também entidades necessitadas. Para quem está vendo em casa, não é que o Paulo programaram para arrumar só pessoas mais baixas do que ele, é porque ele é muito alto mesmo. Ele se destaca nessas fotos aí, porque ele realmente é muito alto. Sim, Paulo. Eu tenho uma amiga que disse que está meio fora de uso, né? Fora de moda esse tamanho de gente, mas não tem problema. Veja, eu voltando àquele exemplo que eu estava dizendo da visita à Santa Casa. Quando nós fizemos a entrega da Santa Casa, que nós chamamos a imprensa para divulgar aquilo, naquele momento da entrega daquela enfermaria, já saíram daquele evento o compromisso de dois outros empresários a reformarem outras 2 enfermarias. E ao longo do ano, se não me engano, as 12 enfermarias da Santa Casa foram reformadas por conta desse incentivo. Né? Esse início. Desse início. Outro exemplo bacana que aconteceu, para você ter uma ideia, uma empresa de eventos de São Paulo veio fazer um evento aqui em Mato Grosso e fazia parte do evento a construção de 5 bicicletas. Né? Esse evento envolvendo a construção dessas bicicletas acabou se transformando até num viral, muita gente pode ter visto aí, recebido essa história, muito bacana. E essa empresa de São Paulo falou, peraí, vamos ter que fazer uma doação para entidade filantrópica. Mas quem? Não conhecemos ninguém em Mato Grosso. Entraram lá no Google e o acesso que teve mais, o link que teve mais acesso foi a atividade da CDL Social, para nossa surpresa e felicidade. Né? Então nos procuraram por entender que nós somos uma instituição que trata de maneira séria esses recursos, canaliza para entidades realmente necessitadas e a repercussão disso transforma tudo isso numa corrente do bem. A gente viu várias imagens, quem está em casa viu também, umas crianças com ovos de Páscoa, doação de sangue. Você podia citar que eram imagem do que era aquilo, que ações que a CDL tinha desenvolvido ali? Aquela dos ovos de Páscoa foi
Foi uma coisa muito interessante, foi uma creche e o pedido chegou, a gente fez a análise, estava absolutamente tudo dentro dos critérios que a gente considera interessante e normalmente a gente chega no local, conversa com os diretores, faz uma entrega simbólica, tira umas fotos, entrevista, conhece o local para ver aonde que amanhã ou depois a gente pode voltar a fazer algum tipo de ação. Mas nesse dia em especial foi muito interessante porque depois de feita essa parte, vamos dizer assim, protocolar da doação, eu me empolguei tanto com aquelas crianças, tinham mais de 150 crianças sentadinhas, organizadas, crianças de 3 a 5 anos. E estava tão bonito aquilo, tão organizado, que o pessoal falou, eu posso ficar mais um pouco, eu quero contar uma história, né, sobre a Páscoa para essas crianças. E eu sentei e sentou todo mundo em volta. E a hora que eu olhei para eles, falei, quem falou que eu sei de alguma história de Coelho da Páscoa? Eu fui inventando na hora e acabei inventando uma história lá. Então, é muito gratificante para nós, sabe? Quando a gente acha que está doando alguma coisa para alguém, na verdade o que a gente tem em troca, recebendo o olhar das crianças, aquele sorriso, aquele brilho nos olhos, a gente percebe que a gente, na verdade, é que está recebendo. Estamos recebendo muito mais. Olha, eu queria usar esse exemplo que você deu, da Santa Casa, que vocês iniciaram lá, os empresários foram, e daquele ponto ali, quando for entregar uma das enfermarias, alguns empresários foram e a coisa evoluiu e praticamente todos foram reformados. Explicar para o nosso telespectador o nosso objetivo em trazer aqui hoje essas ações sociais, não só do CDL como de outras. Sabe por quê? Que isso contagia realmente. Quando a pessoa que doa vê ali que o objetivo que ela tinha ao doar foi alcançado, alguém fez exatamente o que se propôs a fazer, ela continua doando. Quando ela acha que está sendo utilizada, ela se retrai. Então é importante mostrar para a sociedade o resultado desse tipo de coisa para envolver mais pessoas. Isso. Porque a solidariedade, ela é tão contagiosa quanto a maldade também, né? Se você estiver no meio só de maldosos, por mais que você queira não ser, um momento ou outro você vai fraquejar. E a bondade também tem isso. Então, a solidariedade tem que ser, nós aqui do programa Mato Grosso Mais acreditamos muito nisso. É uma coisa que tem que ser divulgada, propalada, ampliada. Todo mundo precisa de alguma coisa que você pode, e às vezes você nem precisa tanto daquilo quanto aquela pessoa, o seu irmão que está ali. Agora, vamos para a parte mais dolorida da história. Greve sexta-feira. Greve sexta-feira. A minha opinião, o telespectador já conhece, eu não sou contra manifestação nenhuma, acho que as greves já tiveram o papel delas no nosso passado, e foram importantes. Foram realmente importantes. Naquele tempo, houve um tempo, inclusive, que os sindicatos, praticamente, quando queriam, paralisavam o país. E muitas conquistas vieram daí. Agora, eu não acredito, é minha convicção, de que nesse momento a greve geral para um país seja caminho para qualquer coisa. A manifestação é diferente. Vamos lá, gente. A manifestação sobre o que está sendo tratado lá em Brasília tem que ter sim. Só que segunda-feira é feriado, amigo. Vamos para segunda-feira, vamos para a rua. Todo mundo. Vamos mostrar a nossa força lá em Brasília. Porque o que vai ter de gente prejudicada, e quando eu falo gente prejudicada, é o seguinte, quando você prejudica o empresário, você prejudicou o funcionário também. O que tem de empresário falando para fechar o mês com um dia menos de trabalho para pagar os funcionários em dia, é um desespero. Vocês refletem isso lá? Não, nesse caso não é nem um dia a menos, já são 3, né? Porque já tivemos duas sextas-feiras seguidas de feriado. Eu concordo, Paulo, com você. Eu acho que a manifestação é válida. A minha opinião não leva em conta lado partidário, opinião política, nada. Nem contra A, nem contra B, nada. Só a questão da manifestação... É que o empresário está do lado de todo mundo também, né? É assim, quer fazer a manifestação? Quer um dia mais simbólico do que o próprio dia do trabalho para fazer isso? Vai para a rua, em vez de ficar em casa, sei lá, fazendo o quê? Descansando, aliás, merecido descanso, etc. Faz a manifestação numa data mais simbólica, sabe, promover mais um dia, fechamento de mês, né? E outra, emprego, não sei, mas eu acho que não está fácil. Não, né? De maneira nenhuma. Emprego eu acho que não está fácil, e a gente precisa entender que eu acho que o Brasil que dá certo é o Brasil do trabalho, não o Brasil da paralisação.
Não sou contra a manifestação e não vem ao caso a minha opinião sobre o que está sendo discutido. Eu só acho que parar de trabalhar, comprometer toda uma cadeia produtiva, toda uma máquina que está com duríssimas penas trabalhando para fechar suas contas. Lançar mão de um dia importante como fechamento de mês, sequência de 2 semanas que já teve feriado, eu acho que é uma atitude, no mínimo, descompromissada com a realidade que a gente está vivendo, no mínimo. Bem lembrado, não é um dia, tá? Não está se tirando um dia do mês, não. São 3. Sexta-feira passada e a outra também, ninguém trabalhou. Então, isso faz muita diferença. E pode fazer diferença no final do mês de ter que dispensar alguém. E eu tenho lá minhas dúvidas se fosse descontar esse dia de trabalho, porque é uma greve que não é... Por exemplo, aqui na televisão Brasil Oeste, que motivo tenho eu, qualquer cinegrafista, para dizer eu não vou trabalhar, vou fazer greve geral? Não, descontar seu dia de trabalho aí, no mínimo. Sua categoria está te pagando você em dia, não tem problema nenhum problema trabalhista, você não vem trabalhar por conta disso? Vou descontar um dia seu. Eu acho que seria absolutamente normal e legal, acho que deveria ser feito isso. Porque tem muita gente, na verdade acredito que 90% das pessoas estão simplesmente querendo um dia de folga a mais e não estão nem aí para manifestação alguma. Obrigado, Paulo Boscolo. Que isso, obrigado a você, Paulo Sá. Diretor aí da área social, diretor social do CDL, o Clube de Diretores Logísticos, de Cuiabá ou de Mato Grosso? É de Cuiabá. De Cuiabá. Obrigado, Paulo Boscolo, mais uma vez. Quando encontrar com a sua excelentíssima genitora, parabenize por ter escolhido esse nome tão bonito para a vossa pessoa, Paulo. Obrigado, tá? Muito bem.